Boa noite. Desde junho, quando começaram os protestos, um novo termo entrou no vocabulário político do país. O Black Bloc não é um grupo, não tem um programa específico, nem líderes. Black Bloc, ou Bloco Preto, é na verdade uma tática, uma estratégia para protestos que surgiu na Europa nos anos 90. Num Black Bloc, os manifestantes usam roupas pretas e máscaras para se proteger de agressões e evitar ser identificados. Mas a tática vem causando polêmica no Brasil. Governos estaduais, como o de Pernambuco, tentam proibir o uso de máscaras nas manifestações. Afinal, o que quer o Black Bloc? Essa estratégia é legítima? Os governos têm o direito de proibir o uso das máscaras? É o que vamos debater no programa de hoje. Para discutir o assunto, convidamos Michel Zaidan, que é coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais e da Democracia da UFPE. Também está conosco Matheus Toledo, que é professor de História e militante do coletivo anarquista Núcleo Negro, que é um coletivo membro da Coordenação Anarquista Brasileira. Completa o nosso debate Cristiano Vasconcelos, que é estudante de fisioterapia e também membro do grupo Resistência Pernambucana. O público, como sempre, pode participar com comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelas redes sociais. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente entrar no debate sobre o Black Bloc propriamente, eu queria conhecer as entidades as quais vocês representam ou integram, começando com o Cristiano. Resistência Pernambucana, o que é que esse grupo defende? Ele existe desde quando e de que forma ele atua? Foi um grupo formado nos últimos 3 meses, com essa onda de protesto. Pessoas que pensavam mais ou menos de uma mesma forma, principalmente nessa questão do apartidarismo. Do apartidarismo? Então vocês não são vinculados a nenhum partido? Não somos vinculados a nenhum partido e incomodavam a grande massa do grupo. Algumas pessoas queriam fazer palanquismo e por isso a gente fez esse grupo separado com ideologias diferentes e a nossa principal é realmente isso, a questão do apartidarismo. É um grupo totalmente horizontal, sem liderança, tudo é decidido em votação, em plenárias internas. E o que é que está na pauta de vocês? Assim? Vocês lutam por quais bandeiras, quais causas? Nós unificamos a pauta com a Frente de Luta do Transporte Público, que é composta por diversos coletivos, a abertura da CPI, das contas da Grande Recife Consórcio, a abertura de uma CPI em Recife. Na Câmara, não é isso? Na Câmara de Vereadores, que não é votada até agora, e o transporte público de qualidade, fora o passe livre, né, que eu acho que é senso comum de todos, o passe livre. E o coletivo Núcleo Negro existe desde quando? O que é que vocês defendem e qual é a metodologia de vocês? O coletivo anarquista Núcleo Negro existe há mais ou menos 2 anos, mas essa construção não vem de agora. Já existe uma atuação junto a movimentos sociais, especialmente de moradia, há 7 anos e, no entanto, também o que a gente defende tem uma história mais longa, o que a gente chama de anarquista especifista. E é uma corrente que veio do Uruguai, certo? De companheiros da Federação Anarquista Uruguaia, e a partir da influência dos companheiros da Federação Anarquista Uruguaia, a história do anarquismo no Brasil, o retorno, a reconstrução do anarquismo no Brasil, a partir do retorno do vetor social, como a gente diz, junto aos movimentos populares, começa aí há mais ou menos 20 anos atrás. Só que aí na década de 2000 surge o FAO, que é o Fórum do Anarquismo Organizado, e há mais ou menos 2 anos existe a CAB, que é o que a gente integra, que é a Coordenação Anarquista Brasileira. O coletivo anarquista Núcleo Negro tem algumas questões importantes para ser salientado. Primeiro, que a gente se reporta à tradição anarquista, né, que tem mais ou menos aí 150 anos, certo? Então a gente se reporta aos clássicos para construir a nossa teoria e a nossa prática, certo? É uma organização política e ela tem um programa definido e a gente segue esse programa. E nesse programa existem os princípios, a nossa estratégia e a nossa tática, tá certo? E uma coisa que é importante, que é a chave, é que a gente tem uma atuação junto aos movimentos sociais, seja por meio do sindicato, ou movimento de moradia, movimento agrário, quilombola e por aí vai. Ou até catadores de papel e tantos outros setores oprimidos. Queria entrar agora propriamente na questão do Black Bloc. E aí integrando também o professor Zaidan à nossa conversa. Eu fiz uma busca nos sites de notícia brasileiros, em alguns deles, né? E eu fiz uma busca de propósito entre os meses de janeiro de 2013 e junho de 2013.
Na verdade, em maio de 2013. Junho é quando começam os protestos. E não há notícia em nenhum desses sites, desses jornais, dessas empresas de comunicação, do Black Bloc em atuação no Brasil. Há notícias que falam no Egito, por exemplo, que é um país que está tendo uma grande efervescência política e social. Há um caso específico na Europa, na Suíça, de um caso de uma rave, mas não no Brasil. Aí eu queria provocar o professor Zaidan. Por que esse termo e essa estratégia e essa forma de se manifestar veio à tona agora, nesse momento específico da história brasileira, com essas revoltas de junho, como a gente tem chamado? Eu acho que é um momento propício. Existe um ressentimento muito grande da política no Brasil, entre os cidadãos e as cidadãs, e com muitas razões, não é gratuito. Nós estamos vivendo um momento melancólico, digamos assim, do Congresso Nacional. Uma prova disso é a não cassação do mandato do deputado que está preso na Papuda, né? O Donadão, não é isso? E esses embargos protelatórios para adiar a prisão dos que já foram condenados pelo STF. Tudo isso contribui muito para o descrédito da população brasileira em relação às instituições políticas, não é? Além do passivo enorme que elas devem à população em termos de políticas públicas, de os bens que são juridicamente tutelados pelo Estado, etc., né? Em comparação com a estrondosa renúncia fiscal que o Estado brasileiro faz para empresas privadas, para a FIFA e etc. e tal. Então, acho que é um momento muito propício para que essas manifestações que são neoanarquistas ou anarquistas, elas apareçam na sociedade, porque elas vêm de encontro a esse mal-estar enorme que a sociedade vem sentindo em relação à representação política. Aliás, diga-se de passagem, há uma crise enorme da representação política no Brasil. O que mais se fala no Brasil e o que menos se faz é a reforma política. Que a gente já debateu, inclusive, aqui no próprio esse é Opinião um tema Pernambuco. muito debatido, né? Então, quando você tem um ambiente como esse, é mais do que natural que floresça, se manifeste, se expresse grupos e tendências e ideias anarquistas ou neoanarquistas. Tem muitas pessoas que acham que isso é um retrocesso, que acham que isso pode levar a uma despolitização, a um neoconservadorismo e à volta da direita, ou que a direita estaria instrumentalizando, digamos assim, essas manifestações. Eu não compartilho dessas ideias. Eu compartilho da ideia de que há, de fato, realmente uma imensa crise de representação política no Brasil. E que os políticos não estão fazendo absolutamente nada para resolver esse fosso enorme entre o Congresso, a política e a sociedade. Então, nesse fosso é natural que haja manifestações de repúdio, de ressentimento, de desconfiança em relação à política partidária, à política representativa, né? O que eu lamento muito mesmo é a criminalização recorrente que os governos vêm fazendo dessas manifestações sociais. Em vez de entenderem o recado, o simbolismo que isso tem, e procurarem, de fato, uma forma de diálogo com a sociedade, não. Vão bater de frente com essas manifestações, criminalizando. A criminalização nunca resolveu nenhum problema social. Nunca, nunca. Aguça, só vai realmente piorar, mais radicalizar. Não é? E, no entanto, o que vem acontecendo é exatamente isso, esse processo de criminalização. A gente volta a esse ponto da criminalização. O professor falou uma palavra que eu acho que é muito importante para entender o Black Bloc, se é que eu me arrisco a entendê-lo, que é o simbólico, né? O simbolismo. Assim. Faz parte, pelo menos, de um Black Bloc mais clássico, digamos assim, dos últimos 20 anos, essa coisa do ataque aos símbolos do capitalismo, das grandes corporações e tudo mais. Queria saber da tua opinião, como militante anarquista e como integrante de uma entidade de programa anarquista, qual é a tua avaliação sobre essa forma de atuação e também nessa linha de por que ela surgiu agora no Brasil com mais força?
Então, na verdade, ela não existe agora. Já faz aí uma história de mais de 10 anos. Esse tipo de tática aqui no Brasil já existe há mais de 10 anos. Isso no movimento antiglobalização, que teve uma certa projeção no sul do Brasil, isso já foi aplicado. Quer dizer, o que está acontecendo é uma fala midiática sobre o Black Bloc, né? E uma outra coisa, por que isso está sendo tão discutido agora? Porque a gente está passando por um momento de convulsão social, certo? E esse momento de convulsão social, eu não apenas diria o que o professor acabou de dizer, mas eu colocaria, por exemplo, alguns elementos. Pinheirinhos, o massacre a Pinheirinhos, na história recente do Brasil. Aquele caso lá do interior de São Paulo, em que havia só para a gente trazer o público para entender o assunto. Era uma grande ocupação, né, residencial, que foi brutalmente removida desse terreno, que é de propriedade do Nagy Narras, que foi um cara que já foi condenado, já foi, inclusive, condenado pela justiça, mas continua. Então, após o massacre de Pinheirinhos, o que mais foi vinculado é que, nos movimentos, é que somos todos pinheirinhos, certo? Por quê? Porque foi um massacre absurdo. Simplesmente pessoas que estavam reivindicando o direito à moradia. Quer dizer, você tem uma quantidade de tanto lugar para as pessoas morarem, tantos espaços e tanta gente sem casa. Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Né? Então, como os movimentos de moradia, é um slogan que os movimentos de moradia, vez por outra, ressaltam. E aí também, por exemplo, a coisa mais recente, os grandes eventos que estão acontecendo agora, ou seja, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e junto a isso, uma repressão muito grande financiada pela Coca-Cola, no Rio de Janeiro, e por Eike Batista, certo? Então, as UPPs, a Unidade de Política Pacificadora, né, elas vão ter uma incidência de morte muito grande. Muita gente nas comunidades vão morrer no Rio de Janeiro em grande quantidade. Então, quer dizer, existe uma insatisfação que vem desse caldeirão que está sendo gerado pela política nacional, em conluio com o empresariado e com o grande capital, tá certo? E aí, isso não é só no Rio, né? Existe a expulsão de moradores em vários lugares do Brasil, em nome de construção. Inclusive no Recife, inclusive em Pernambuco. Quer dizer, então, a gente não pode dizer que o que a gente tem que entender essa coisa mais recente e entender por que está acontecendo essa situação no Brasil, né? E aí, um outro elemento sobre nós enquanto anarquistas, né? Existe um desconhecimento muito grande na nossa história e, portanto, também na nossa prática, né? Então, uma série de coisas nossa prática é aquilo que a gente pensa, né? Então, assim, no caso do Black Bloc, a gente poderia dizer que é uma tática anarquista, sim, nascida ali nos squats, que são espaços, comunidades alternativas urbanas que existiram desde a década de 60, fruto da contracultura, certo? E ali foi surgindo esse tipo de tática em resistência à repressão policial. Quando eu falo isso, eu falo da Europa, certo? Certo. Então, esse tipo de tática vai sendo fermentada ali. No entanto, assim, enquanto anarquista, onde é que se filia isso da nossa história, certo? Dentro do insurrecionalismo anarquista. O que prega um insurrecionalismo anarquista que não é exatamente aquilo que nós do Núcleo Negro defendemos. O insurrecionalismo anarquista tem uma desconfiança muito grande às organizações com programa, com uma estrutura sólida, porque isso engoliria as individualidades, tá certo? Então, tem uma coisa das afinidades, né? Do grupo de afinidade. E uma outra coisa que é muito comum, que é ação direta, entendida enquanto ato de extremo e violento, certo? Ou seja, um ataque frontal à propriedade, um ataque frontal às personalidades políticas e econômicas, aí vai. E no caso do que a gente defende, a gente é mais vinculado ao anarquismo de massas. O que é isso? Primeiro, a gente não entende a ação direta apenas como algo, como uma tática apenas violenta. Não é apenas... Existe uma diversidade de táticas, certo? Então, não é apenas... A ação direta pode ser uma assembleia de um sindicato, tá certo? Como ação direta pode ser entendida também como a construção de espaços independentes coletivos. Por exemplo, posso dizer um exemplo da comunidade da Guabiraba, que fez uma praça
Por conta própria, por né? conta própria. Então, isso é uma forma de ação direta também. A gente tem um restinho ainda nesse primeiro bloco. No caso do grupo de vocês, do Resistência Pernambucanas, vocês se identificam com a tática do Black Bloc? E aí eu queria que, na verdade, acho que a gente vai ter que deixar para outro bloco para tu contar a história do teu incidente com a polícia no 7 de setembro. Mas fala um pouco sobre os métodos de vocês. Vocês usam máscara, por exemplo, nos protestos? Veja só, a gente não define uma linha do que os nossos militantes do nosso grupo vai sair na rua com máscara ou não. Eu não saio com máscara, mas existem algumas pessoas que optam sair com máscara por ser um direito, é o que eu costumo dizer. Quando o cidadão tem um direito, ele não tem que ser questionado porque ele está usando aquele direito. Nós não criminalizamos o Black Bloc de forma alguma, mas nós não agimos de tal forma. Nós não temos esse tipo de ação, mas não criminalizamos qualquer tipo de forma de protesto. É uma forma que eles têm de protestar e não estamos ali para criminalizar ninguém. Estamos ali para aderir à luta, para somar a luta. Eu ir nu para o 7 de setembro. É um direito que assiste a Pois é. ser, né? Ir nu para o 7 de setembro. E Não puderam ir, foram só de short, mas foram. E qual foi o problema que aconteceu contigo lá no 7 de setembro, lá naquela manifestação? No 7 de setembro foi um dia bastante longo, a gente começou de manhã no desfile militar, o desfile transcorreu extremamente bem, até que um companheiro nosso foi detido, o Rodrigo Dantas. Em seguida, seguimos para o derby. Chegando no derby, a repressão policial foi brutal. Foi detido por quê? Foi detido, até agora a gente não entende por quê. Ele foi detido. O que alega é que ele foi detido por desacato pela ordem de prisão. Mas por que ele foi preso? Por que ele foi preso? É o questionamento. Ele foi detido por desacato à ordem de prisão. Agora, por que ele foi preso não é Ele dito. estava de máscara? Não estava mascarado. A gente seguiu para o derby. Chegando no derby, a repressão policial foi truculenta, foi brutal, foi massacrante. E deteram as 5 pessoas e resolvemos seguir para a delegacia. No caminho à delegacia, paramos na Aqui Agamenon. em Santo Amaro, não é isso? A delegacia aqui de Santo Amaro. Eu parei na Agamenon, próximo ao Hospital de Fraturas, eu e mais 3 pessoas, e a multidão seguiu. E nesse meio tempo, fui abordado pela Rádio Patrulha, pediram as identificações de todos, ele pegou as identificações, ligou para o CAOPS e disse quais eram as pessoas que estavam lá. Depois dessa identificação, ele devolveu a identificação de todos e disse que iria me deter. E houve uma pressão muito grande, inclusive de jornalistas que estavam no local, porque não entendiam o motivo. Aí ele chamou eu e mais outro menino, disse que iria deter os 2, por ordem do secretário. Foi exatamente isso a palavra do policial. Inclusive tem gravação disso no BO, que já está divulgado. É aquele boletim de ocorrência que está circulando na internet. Que já está circulando, inclusive nacionalmente, esse boletim já circulou, que ele deixa muito claro que eu não cometia nenhum ato de crime, nem infracional, nem usava máscara, mesmo a máscara não sendo crime que a gente discute isso mais na frente, mas que eu fui detido por ordem do secretário. A gente volta a falar um pouco sobre essa questão da legalidade das máscaras, que eu acho que é o tema da hora, assim, que é o tema mais quente desse nosso debate. A gente chama o público novamente a participar do nosso programa. O e-mail é opiniãotvu@gmail.com, o telefone é 34236836 e também tem as redes sociais. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, o tema de hoje é Black Bloc. Participam do debate Michel Zaidan, professor da UFPE, coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais e da Democracia daquela universidade. Também está conosco Matheus Toledo, que é professor de História e integrante do coletivo anarquista Núcleo Negro. Esse coletivo integra a Coordenação Anarquista Brasileira. Completa o nosso debate Cristiano Vasconcelos, que é estudante de fisioterapia e membro do grupo Resistência Pernambucana. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. No bloco anterior a gente deixou no ar essa questão da legalidade do uso das máscaras, né? É uma coisa que vem sendo discutida, especialmente acho que no estado de Pernambuco e lá no Rio de Janeiro. A gente viu até aquela notícia no flash lá do Repórter Brasil falando de uma lei que eles querem criar para proibir o uso das máscaras. Queria saber do entendimento do senhor. O senhor tem artigos publicados a respeito disso na nossa imprensa sobre o quanto isso é perigoso, né? Assim, você proibir o uso de máscaras sem que haja uma lei específica
a Nem respeito pode disso. haver, né? Seria Até onde eu sei- casuísmo. até onde eu Seria sei- um casuísmo, né? Porque daqui a pouco pode ter uma lei que proíbe as pessoas de saírem de casa depois das 10 horas da noite, de passarem a noite fora de casa, não é? De saírem de short, de mini saia. Não se pode criar lei assim, casuisticamente, ao sabor dos interesses do momento, né? Nós temos aí uma flagrante ilegalidade. O que está em tela não é a máscara, é o direito à livre, não é, de expressão Manifestação, do cidadão de sair nu, de sair vestido, de sair de short, de sandália e etc., pintado ou sem ser pintado. O mérito dessa questão não é a máscara, não é mesmo. É saber se em Pernambuco foi interditado, cassado o direito de se manifestar contra o governo, contra o presidente da República, contra sei lá o que for. Essa é a questão fundamental, uma questão de princípio, essa questão. Que os juristas deveriam estar se pronunciando. É muito grave que a OAB vem se pronunciando, ainda bem que a OAB se pronunciou. Mas a OAB se pronunciou a favor da proibição. Mas manifestou-se contra a violência policial. Timidamente ainda, na minha opinião. Mas manifestou-se pelo menos, né? Porque o que não pode é se calar diante desse... Isso é um absurdo. Você não pode estar fazendo leis em função de questões pontuais, mas leis pior ainda, leis que contrariam a Constituição. Não é? Porque se nós dermos esse poder constituinte, né, ao governador, ou, sei lá, aos legisladores ou à polícia, não vai ter liberdade nenhuma de se fazer absolutamente nada no estado de Pernambuco. Nós vamos ter que pedir permissão e licença à autoridade policial de plantão para saber se a gente pode fazer isso ou aquilo. E pegando esse gancho... Não é possível. E outra coisa, o direito de usar máscara é um direito de imagem legítimo, não é? Reconhecido pela Constituição. Não é? A polícia faz isso. A polícia, quando quer se infiltrar no movimento social, no movimento sindical, numa massa, ela faz isso. Ela camufla, ela mascara seus agentes com o objetivo de colher informações ou desmoralizar o movimento. Então, só a polícia pode fazer isso, só a polícia pode andar mascarada. Vamos ver a posição de Matheus sobre isso também. Pois é. Vai. Então, pegando esse gancho, assim, a gente tem que discutir, por exemplo, por que estão proibidas as máscaras? Controle. Nada mais do que controle. Aí a gente tem que perguntar por que a polícia pode ficar mascarada e um manifestante que está reivindicando direitos, porque está reivindicando o direito a diminuir a passagem, a um transporte público de qualidade, a moradia, a uma série de coisas, contra a PEC, quer dizer, uma série de reivindicações que surgiram desde junho e são direitos legítimos. Por que um policial pode ficar mascarado de cima a baixo, sem identificação, e um manifestante não pode ter o direito legítimo de fazer o mesmo? Porque ele está criticando. Uma base elementar, porque ele é um crítico. E aí vamos a uma grande questão assim, sobre isso, né? A tática de se utilizar da máscara tanto serve para se defender frente à repressão, como para não centralizar um movimento no rosto de alguns. Porque tem um termo que, inclusive, o zapatismo mexicano usa, que é um slogan que é muito interessante, que diz assim: um rosto coberto equivale a milhões. Então, a tática Black Bloc de se utilizar de máscara, que hoje está tão difundido, vem da influência, inclusive, zapatista também. E uma outra questão, para fechar minha fala, que em Pinheirinho, se a gente pegar aquelas fotos, o pessoal estava como? As fotos que saíram dos moradores para se defender. Muitos estavam mascarados, estavam com capacete. Quer dizer, isso não é uma tática somente de um setor da sociedade. É uma tática que pode ser e deve ser usada por todo o movimento social que queira se defender frente a uma repressão. Matheus, pergunte por que só os agentes públicos responsáveis pela segurança têm o direito de se mascarar quando comete, inclusive, operações que são ilegais. E por isso mesmo a gente tem que perguntar, por exemplo, formalmente a ditadura acabou,
No entanto, a forma de agir da força repressora é a mesma. Queria ouvir Cristiano a respeito desse assunto Mais a também. fundo nisso, assim. Não é só o Black Bloc que usa máscara. A gente tem vários outros grupos anônimos, inclusive outros manifestantes, inclusive do Resistência Pernambucana, que utilizam máscara. Como a gente estava falando em off, estava falando com o professor, quando um cidadão tem um direito e ele usa desse direito, esse direito dele não deve ser questionado porque ele está usando. E como eu já questionei o procurador Fenelon, e hoje eu questionei aos coronéis que estavam lá na reunião que a gente foi, e a SDS, eles alegam que quem usa máscara quer cometer algum ato ilícito porque se esconde atrás da máscara. E os policiais que saem na rua sem identificação... Isso vale para Pois é, os policiais que saem na rua sem identificação, eles estão querendo fazer o quê com a gente? Os policiais que saem na rua escondendo o seu nome, o que é que eles desejam fazer com os manifestantes? Eu acho que a gente tem que ir muito mais a fundo nisso. Por isso que o Resistência Pernambucana puxou aquele protesto, o baile de máscara da Damásio. Porque a polícia e o governo do Estado, há anos, de forma secular, está acostumado a agir à margem da lei. Só que agora eles estão ficando com medo, porque quem está na rua são pessoas que estão sabendo pelo que está lutando e conhecem a Constituição. Isso dá medo para o governo. Então a gente não vai se dobrar, porque hoje a máscara, amanhã vai ser outras coisas, como o próprio professor já falou aí. Por isso que a gente não se dobra. O abuso não tem limite. Começa assim. Queria trazer um pouco da participação do público, que já participa com uma série de perguntas, as mais diversas, né? Começando com a primeira que chegou para a gente foi a de Flávio Aires. E ele pergunta por que a doutrina anarquista é tão pouco conhecida nas universidades e nos locais oficiais e debatida em relação às demais doutrinas políticas, como o marxismo e o liberalismo, por exemplo. Talvez Matheus possa falar que é o nosso anarquista daqui, né? Certo. A questão é muito básica. Desde o Partido Comunista, porque existe o vencido perante os vencedores. Existe um... Aí eu discordo. Certo, eu sei que você é marxista e vai defender o Partido Comunista. Ok. Eu fiz tese sobre mas isso, né, Matheus? vamos chegar ao... Peraí, não vai botar as culpas Vou no botar. comunista. Aí vamos lá. Existe o vencido... polícia. Pois é, vamos lá. Existe o vencido perante os vencedores. Quais são os vencedores que estão colocados aí? A burguesia, certo? E aqueles que representam ela, inclusive no Estado, e que reproduzem essa estrutura piramidal da sociedade, essa estrutura hierárquica e desigual. Certo? Esses são os vencedores. Mas existem os vencidos dos vencidos, ou seja, nós. Como é que se dá isso? Porque desde a fundação do Partido Comunista, existe um financiamento fortíssimo por parte da União Soviética, em vários lugares do mundo inteiro, inclusive no Brasil, para controlar os sindicatos em que os anarquistas têm influência. Essa tese não procede. Aqui no Brasil não procede. A gente pode discutir... A década de 20 a gente não... pode discutir... Você estudou a década Claro, de 20? meu querido. Eu não E estou você falando tem aqui. provas? Eu não estou falando aqui. Você tem, porque a historiografia não tem. De que Tá o PC nessa época tinha relações com a Internacional. Não tem. Então você descobriu então você vai discutir contra Isa Salles, que escreveu Cadáver sob o Sol. E aí é outra discussão. Você quer falar de discussão? Mas para a década de 20, Cadáver sob o Sol de Isa Salles. Só ler esse texto, que é um texto básico para discutir hoje a discussão do Partido Comunista. Então vamos lá, avançando. É conspirativa, Gente, não procede. Essa claro, não o marxista procede. falando vai dizer isso. A Aí gente tem questão meia é hora. básica. Estudei, né? Eu pra também dizer estudo, isso. eu não estou Olha, falando a aqui. gente tem do- meia hora de programa Mas ainda. essa visão é uma visão conspirativa, que é usada pela burguesia, de que foram os comunistas que acabaram com os anarquistas. Mas aí eu vou O que pedir a acabou licença a com vocês para isso pular foi essa a Primeira pergunta. Guerra É Mundial. melhor, né? Desse jeito. Senão a gente Foi a vai... repressão imensa, a repressão policial imensa, que exilou, inclusive, os anarquistas. Foi a Exilou os anarquistas em Clevelândia, foi. mas Foi a aí POC. o que Ele não aconteceu fala, com ele os culpa a comunistas? polícia de Arthur Bernardes. Eu nunca Não, vi isso. não tô negando a Se eu lhe repressão contar da os polícia. casos Olha, em que os anarquistas se aliaram com o governo contra os comunistas, você não vai gostar. Vamos pular essa questão, Pois é. certo? O marxista falando. Não, eu que estudou, historiador. também né? estudo, Antônio da É o que Várzea. estudou, né? Continua. Antônio da Várzea. Por que não foram chamadas as autoridades do Estado para o programa? Antônio, aí eu posso responder como integrante do programa. A gente queria discutir com os movimentos sociais. A gente entende que os movimentos e a academia são partes legítimas nesse debate e a gente tem um espaço diferente na TV pública, um espaço que é complementar à programação tradicional, daí porque a gente está discutindo dessa forma. Deixo no ar, de antemão, o convite para as autoridades de Estado, como você fala, que queiram debater esse assunto conosco e com os movimentos sociais. A gente não vai neutralizar o debate de forma alguma. Eu ainda complemento essa tua pergunta fazendo questionamento à população.
o porquê os governantes não sentam com os movimentos sociais para saber qual é a demanda. O estado de Pernambuco hoje é um estado policialesco. A gente senta com a SDS, a gente senta com delegados, a gente senta com os policiais na rua para conversar uma pauta que é extremamente política. O governo do estado tem botado a polícia para conversar sobre pautas políticas. E esse questionamento que a gente faz. Pernambuco, a política se tornou realmente policial, né? Esse é o que tem que dizer. E aí tem que discutir Virou também... coisa da polícia. E Em vez de ser do parlamento, o diálogo é com a através da polícia, através da SDS. E aí tem que discutir também... Damásio responde por tudo, né? Mas aí tem que discutir também exatamente o que é isso, essas autoridades. Por que um manifestante, como o companheiro aqui e como tantos outros, não são autoridades naquela manifestação que participam? Por que a autoridade é sempre um parlamentar? Por que a autoridade sempre é alguém da SDS? Por que a autoridade sempre é alguém que tem poder? E aqueles que estão à margem, por que eles não podem ter autoridade? O povo é soberano também, O né? povo assim, deveria ser soberano. Qual é o e fundamento dessa autoridade? Qual é o fundamento político, jurídico dessa autoridade? Se não for uma delegação da sociedade para que exerça, mas exerça dentro da lei, respeitando a Constituição, as garantias e os direitos individuais. Então essa autoridade, Mas a partir do momento que se leva... essa autoridade ela está realmente desautorizada. É isso que se diz, por isso que a gente vai começar a procurar os organismos internacionais de direitos humanos. Porque levar um estudante preso, detido, não vou usar a palavra preso para depois dizer que eu falei errado, levar um estudante detido, se ele ter cometido nenhum ato de crime, muito menos estar sob suspeita, isso é totalmente constitucional. Arbitrariedade. Isso daí é repressão, isso daí é colocar a pessoa... Abuso de autoridade. É agora, o que Elisinda, acho que é Elisinda, né, coloca aqui, né? Nessa onda dos movimentos sociais, com a população indo à rua, a forma que a polícia está agindo e repreendendo não seria uma volta à ditadura? Branca, Exatamente. mas não há dúvida. Uma ditadura a fogo brando, né? Agora, a banho-maria, imprensa né? é importante que ela noticie as coisas, porque eu vejo no noticiário que quando os jornalistas são vítimas da repressão, a imprensa corre para atacar, denunciar, pedir providências, etc. Quando é um cidadão comum, um militante, etc., a imprensa não faz a mesma coisa. E um fato muito interessante, professor, falando essa pergunta aí, no sábado de manhã, quando a gente estava chegando no desfile militar, inclusive a gente se juntou com o pessoal da APAP, que são os anistiados políticos, na época da ditadura aqui no Brasil, a gente ainda estava na estação de metrô por volta de 7h30 da manhã, quando deu 5 minutos, a gente ainda esperando o resto do pessoal chegar, chegou GAT, chegou Rádio Patrulha, chegou Exército, a gente passou quase 1h20 dentro da estação do metrô sem poder sair, até que todo mundo fosse revistado, inclusive os senhores da época da ditadura estavam lá e ficaram indignados. Como assim? A gente voltou realmente à ditadura? Que ele disse isso daí acontecia no Brasil. Quem é conivente com esse estado de coisas está pensando que não vai sofrer as consequências desse abuso. Agora, mas vai. A gente tem que discutir a questão da representação, isso é uma questão muito importante. Não somos, por exemplo, nós não somos contra a delegação, mas cristalizar em alguém é um problema. A gente tem uma história aqui no Brasil de gente que está no poder há muito tempo, desde a ditadura, inclusive. Quer dizer, então a gente tem que estar discutindo essa chefia. A gente não é contra necessariamente uma... Né? Pois é, mas a questão é, a gente não é contra exatamente você ter uma especialidade e contribuir com os outros, né? De forma igualitária. A gente é contra um movimento que é chefiado por alguém que dirige o próprio movimento, que diz o que é que o movimento deve fazer ou não. Então a questão, quem é que decide sobre o movimento? Deveria ser a base, no meu caso que eu faço um trabalho sindical, deve ser o quê? A categoria dos professores, dentro e em assembleia, o que não acontece muitas vezes. Existe uma disputa pelo aparelho, uma disputa por direção, certo? Mas aí como é que fica as decisões da categoria ou as decisões do movimento social? Por exemplo, quem deve instituir a política é o parlamento ou seriam os próprios movimentos sociais organizados? É de cima para baixo ou de baixo para cima? Pois é, exatamente. A discussão que a gente tem do federalismo é basicamente essa. A gente é contra essa centralização de poder. A gente tem como pauta a descolonização da política, ou seja, que ela seja feita das margens para o centro e da base para o topo. Isso é o federalismo. Então, somos contra o quê? Essa forma estruturada, impessoalizante, inclusive, que o Estado tem, certo? E que dirige toda a sociedade aqui de cima. A gente é contra essa estrutura. É isso que a gente é contra. Tem uma pergunta de Antônio da Madalena, que ele pergunta: o que os senhores acham de uma prefeitura
que reclama que não tem dinheiro e contrata o filho de Jarbas Vasconcelos e de Danilo Cabral Que conversa é para essa? cargos... Essa prefeitura não tem dinheiro. Essa prefeitura tem 24% do ICMS do Estado, assim, dado assim, por obrigação mesmo da Constituição. A prefeitura do Recife, fora as transferências do governo federal. Antônio da Madalena fala dessa questão a arrecadação do IPTU, por exemplo, os ISSS. a gente vai fazer um programa Está aqui... por fora, hein? Esse aí paga imposto e não está sabendo. Ele não paga imposto, não. Mas a pergunta dele foi em tom de crítica. Exato. Ele fala assim... Dinheiro tem, agora está mal utilizado. Para nepotismo, por exemplo, tá Eu só queria dizer que nepotismo é um dos temas do Opinião Pernambuco da próxima semana, então vou pedir para Antônio da Madalena... Redirecionar a pergunta dele, né? Continuar... Aliás, essa continuar administração estadual daqui, ela é de um nepotismo grande, já denunciado. E que eu saiba, o Não filho sei de quantos parentes do governador Professor, estão na administração. A gente vai fazer mais um intervalo, você pode participar, continuar participando, na verdade, por opiniãotvu@gmail.com, 34236836 e pelo Twitter e pelo Facebook. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, nosso último bloco. O tema de hoje é Black Bloc. Queria continuar com as perguntas do público, que são muitas, assim, acho que a gente nunca recebeu tantas. Nelson Henrique de Ouro Preto, eu vou fazer essa para o professor Zaidan. Não seria necessário mudar quem comanda a polícia? Pois há muita gente da época da ditadura militar. Quando isso vai mudar, a polícia vai melhorar? Isso é excelente essa pergunta. Quando isso mudar, a polícia vai melhorar? A militarização da política é um resquício da ditadura militar. É preciso acabar com a polícia militar. Essa é a palavra de ordem. Vocês não fizeram um debate sobre esse assunto? Fizemos. Isso é uma tese, né? É uma tese que já está aí há muito tempo. Nós não podemos continuar com essa polícia militarizada porque ela é feita para a guerra. Então ela vê o movimento social como inimigo. Não vê como cidadãos lutando pelos seus direitos, vê como inimigo. Parece que são formados para atacar o inimigo interno. É feita a doutrina de segurança nacional, que falava do inimigo interno, tem que extinguir e matar o inimigo interno. Mas eu acho que Nelson Henrique de Ouro Preto, ele se refere a uma mudança de comando imediata, digamos. A troca de um comandante ou de um secretário ou de... Não resolve. Isso muda a não cultura. Não resolve. Uma estrutura montada. Isso é uma estrutura, não resolve. Pode trocar de nome como você quiser, mas a estrutura permanece. E essa estrutura é viciada. Dizem os próprios soldados, me disseram uma vez num debate, esse professor, o que mantém a polícia militar é uma estrutura viciosa, ligada com as altas, inclusive com as patentes mesmo da carreira militar, que não querem acabar com a polícia militar. Para eles é muito interessante ter a polícia militar, entendeu? Não vão permitir. O que a gente tem que pegar, deslocando um pouco, é que a polícia tem a função de capataz. Né? E aí... A interpretação da Constituição na mão hoje não tá pro desses... povo, né? Cães de caça é um perigo fora do... Professor, claramente vê que a polícia hoje não está para o povo. A polícia hoje serve o Estado para reprimir o povo. A situação hoje do Estado de Pernambuco é essa. Né? O povo tem medo da polícia, como é o que eu digo, o que a gente vê na manifestação, as câmeras estão ali, aquela polícia faz tudo aquilo. Imagina o que a polícia faz dentro de uma comunidade carente. Agora, o que essa polícia não é cidadã mesmo. O que a gente tem que perguntar é... Pacto pela vida de quem? Tem que perguntar uma questão anterior a isso. Que é qual? A gente fala do Estado a partir de uma pseudo-realização. Por exemplo, saúde, educação. A gente vê a educação, por exemplo, extremamente sucateada. Mas não é só aí que você vê a falha do Estado e a cara do Estado. Você vê a cara do Estado nessa ação da polícia. Então, eu não conheço polícia que seja uma polícia cidadã. Eu gostaria que me contasse na história. Essa daí eu gostaria de saber em qual momento da história foi. Da Revolução Francesa. Se você quer ter um gosto de debater comigo, ele tem uma. Não é de hoje, não. Essa tendência, ele foi meu aluno. É uma tendência aí lá vai o de tudo. É complexo de ético, né? isso. Superar. Tudo que eu digo, ele tem que ser contra. Tem que ser contra. Na Revolução Francesa, criou-se-sim. Ironia não é o bastante, professor. Criou-se uma milícia popular. Agora, esta que nós temos, eu vou dizer com todas as letras, essa que nós temos não é cidadã. Esta não é. Queria direcionar uma pergunta para o nosso companheiro Cristiano, de Antônio, do bairro do Espinheiro. Dado que os protestos no Brasil enfraqueceram, o número que
o número de pessoas que vai à rua diminuiu. Na verdade, ele direciona também para Matheus, né? Como o senhor vê a atuação do Black Bloc, mesmo não tendo tanta gente na rua? Uma coisa que chamou minha atenção é o fato de que no 7 de setembro realmente tinha menos gente na rua, mas teve mais gente presa, né? Então, assim, vocês que estão na ponta lá, no movimento social mesmo, e começando com o Cristiano, como você vê essa reação? Sim, eu estou na rua de forma sistemática, praticamente semanalmente, todos os protestos a gente está desde aquela passeata que teve aqui no dia 20 de junho, né? E a tendência foi o seguinte, quanto menos gente foi para a rua, maior a repressão. Por quê? Quem continuou é porque é a oposição mais forte ao governo. O governo não quer oposição. Oposição hoje do governo é tratada com tiro. Então, depois teve aquela quarta-feira, no dia 21, que teve aquela queima do ônibus, que a Polícia do Estado de Pernambuco deixou o caos acontecer na cidade para criminalizar os movimentos sociais e no outro dia todas as manchetes de jornais estarem criminalizando os movimentos e a população contra a gente. E quando foi no dia 7 de setembro, eles tinham um respaldo, vamos dizer assim, da população para descer bala. Só que eles mesmos se perderam no controle, que os próprios comandantes ficavam perdidos ali, a gente parava. Eu cheguei a chegar para uma mulher da corregedoria que estava lá, a corregedoria da polícia estava lá no dia do protesto. Eu estava chorando nessa hora, porque tem uma hora que foge, você vê companheiros seus apanhando, um menino abrir a boca de um menino, botar spray de pimenta dentro da boca dele, ele acompanhado com o pai, um menino de 16 anos. E eu cheguei para a corregedora, eu disse, minha filha, faça alguma coisa, exerça a sua função. Ela baixou a cabeça e foi embora. Porque a corregedoria hoje não consegue fazer nada. É difícil. Essa é a grande verdade. Enfrentar o aparelho. E existe o fluxo e existe o refluxo de qualquer manifestação. Mas eu acredito que está se movimentando. Existe uma inquietação popular muito grande, a gente pode ver no Xambá. Foi praticamente uma semana inteira de protesto. Integrado tem lá. que bater nesse ponto. Na verdade é o seguinte, você tem um ascenso, né, que foi inclusive muito fruto da mediatização desse processo, e você vai ver focos ainda muito fortes, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo e outros lugares, que vai ter ainda uma força muito grande nas manifestações. E ele acabou de citar o caso de Peixinho, Xambá. Quer dizer, você também tem uma reivindicação. Eu, quando estava assistindo, eu não estava naquele momento, mas quando eu estava assistindo na televisão, eu percebi que eles estavam usando tapumes para se defender. Isso me lembrou muito os garotos que estavam usando tapumes do Black Bloc. Quer dizer, eu fiquei me perguntando, será que não tem uma relação? Será que essa tática não foi utilizada havendo algum tipo de relação aí? Matheus, eu completo até a questão da tática do Black Bloc, quando se fala que eles jogam pedra na polícia. Mas, professor, se estiver errado, o senhor me corrija. A partir do momento que a polícia é truculenta, a polícia vem dar no cidadão, se ele está fazendo nada, e o cidadão reage, ele está agindo em legítima defesa. Ele está agindo em legítima defesa, que a polícia chega a bater na torre de direita. De polícia. A polícia é um fator de violência por si só, entendeu? Ela não foi criada para combater, para acabar com a violência. Ela foi criada para alimentar a violência. Ela é força de violência, ela não é para acabar com a violência. Ninguém se iluda com o aparelho policial. Regiane a polícia é o rosto do Estado, a verdade é essa. Regiane de Torrões pergunta, por que os senhores não usam o exemplo dos caras pintadas ao invés de usar máscaras? Pois bem, é uma discussão que a gente tem que fazer, né? Ela direcionou essa pergunta para Cristiano. É uma boa discussão. Fala aí dos caras pintados e dos mascarados. Existem pessoas, como no sábado, existia um grande número de pessoas que estavam com o rosto pintado. Agora eu volto a dizer, se o cidadão tem seu direito, esse direito não pode ser questionado porque ele está utilizando dele. É um direito que as pessoas têm a usar máscara, o direito ao anonimato. E, inclusive, no baile de máscara, quando a polícia chegou pedindo para que fosse identificado. De forma cordial, inclusive. Mas isso daí, pra gente, já é uma repressão. A partir do momento que ali ninguém estava oferecendo perigo a nenhum cidadão, todo mundo se identificou, só que temos o direito de voltar a colocar máscara depois. Então, o direito das pessoas que é garantido, e se esse direito, hoje, a gente baixa a cabeça para esse direito, que o governador, porque a gente fala muito de Damásio, mas que quem conhece o estado de Pernambuco sabe que tudo por trás é Eduardo Campos. Se a gente baixa a cabeça para isso, mas na frente vai ser outras coisas. Mas não é uma questão. Proibir o carnaval? Aí tu vai ter O carnaval você faz muita crítica, não? Aí tu vai ter que discutir. Usando máscara. Aí tu vai ter que discutir, por exemplo, os caras pintadas. Na verdade, o cara pintada fica na memória nacional
Porque exatamente foi mediatizada, ostensivamente. Teve resultados. Não é não só que teve resultado, não. O resultado que foi criado, eu não acredito que tenha sido apenas das ruas. Existe uma insatisfação muito grande de fazer o impeachment de Collor naquele momento, por exemplo, que essa ideia nasceu naquele momento, mas também foi alimentado por um jogo nacionalista, de usar verde e amarelo nos rostos para se representar. E quando você faz esse jogo, você está fazendo o jogo do poder. Né? O jogo do Estado. Foi instrumentalizado. Foi instrumentalizado. Exatamente. Que orgulho eu tenho do E a meu Globo país. fez até uma série E aí chamada Anos de Chumbo. Aí tu vai ter que discutir o que é esse nacionalismo. Por trás do nacionalismo, por trás da defesa do Estado brasileiro, tem a dizimação de Canudos. Por trás disso, tem a dizimação do povo na guerra da vacina, tá certo? Por trás disso, tem o massacre ao pessoal da reforma agrária, certo? Tem vários massacres que o Estado brasileiro promoveu. Então a gente tem que discutir as periferias hoje em dia, expulsão e pagando apenas R$5.000 para que um morador saia do seu lugar. Isso é dinheiro? Isso paga a moradia de alguém? A famosa tese de que o estado de exceção é permanente, ele não é provisório, entendeu? E aí, no caso, acontece o quê? A gente tem que discutir o que é isso. O nacionalismo a gente tem que discutir a fundo. É, na verdade, o quê? A defesa e a promoção desse tipo de coisa. Certo? Por trás do Estado brasileiro e por trás do Estado, de forma geral, tem muito sangue correndo. E aí tem que discutir esses termos. Jair Galvão, do Jordão Alto, participa sempre do nosso programa. Tem que haver protestos, já que é a única maneira da voz do povo ser escutada. Sou a favor do uso de máscaras, pois estamos cobrando o nosso direito. O que não pode é vandalismo. Essa palavra ela é muito complicada, né? Porque ela vem até do passado. A ideia de vândalo é uma coisa que vem muito do passado. Agora é fácil usar, né? Como etiqueta, como estigma, quando você quer criminalizar realmente o movimento social. O governo usa da mídia muitas vezes para mostrar que os manifestantes estão colocando a população em risco. Só que eu me atreveria a dizer que o governo do estado de Pernambuco está colocando cada cidadão em risco a partir do momento que não senta, não conversa com os movimentos sociais, a partir do momento que a Câmara dos Vereadores de Recife se nega a abrir uma CPI do transporte público, já que claramente se diz que não existe nenhum problema nessas contas, o porquê não se abre uma CPI, que isso é pedido. Então é responsabilidade muito grande do governo, do governador Eduardo Campos, que agora eu vou começar a falar no nome dele, para massacrar bem muito ele, para ele começar a se mexer. A responsabilidade é dele de não sentar. Essa inquietação popular, 3 meses, o governo não senta. Quem senta com a gente é a polícia, é a SDS. O governo não senta. E aí tem que perguntar, por exemplo, vandalismo. Vem dos vândalos. O que são os vândalos? Era um povo bárbaro, né? O povo bárbaro que fez um dos povos bárbaros que fez o Império Romano ruir. A gente está vivendo uma situação em que a gente não pode negar o império que existe, por exemplo, no Estado brasileiro dentro da América Latina. O Estado brasileiro promove, por exemplo, o Plano IRSA, que é a nova ALCA, só que em outros termos. Quer dizer, sendo financiado pelo BNDES. Agora, acho que então, há um temor, esse temor em relação ao movimento dos black blocs, é um temor sintomático de algo novo que eles não tinham, até agora o governo, nem a polícia tinha visto. Professor, eu faço um Deixa eu só falar. Você só fala, não deixa mais ninguém falar, né? A polícia e o governo estão acostumados a reprimir o que eles chamam da criminalidade dos morros, da população, pobre, né? Da pobreza. O que eles chamam da bandidagem, etc. Criminalização da pobreza, né? Quando viram pela primeira vez, não é, setores da classe média que são politizados, escolarizados, que não teriam nenhuma razão para estar roubando, saqueando, destruindo bancos e concessionárias de automóveis, eles perceberam que havia realmente alguma coisa de diferente. Porque juntar a política, a politização da violência... Aliás, há um autor caro chamado Roberto Marcuse que fala da violência revolucionária. Isso seria uma heresia. Se isso fosse colocado numa discussão dessa, seria uma heresia. Mas esse autor defende abertamente que há, sim, uma violência revolucionária, que é aquela violência que é para atacar realmente a opressão, a desigualdade, a injustiça. E parece que os estados só começam a movimentar assim, né? Eu acho que há um medo, eu tenho a impressão que
nossas autoridades devem ter captado nessa mensagem aí alguma coisa de diferente. Agora, Que eles não conheciam até então. Então eles Eu queria a gente só tem acho que 5 minutos de programa. Eu estou na pergunta 10, eu recebi mais de 20. Mais então de eu queria 20. só prestigiar um pouco da participação do público também, já que a gente está na Não, TV é pública. essa questão, né? Então, Helena da Várzea, há uma grande diferença entre policial mascarado, que se utiliza dessa tática para evitar retaliações. Já o manifestante se utiliza para fazer baderna. Essa é a posição de Helena, lá do bairro da Porque a Várzea. polícia é o bem e o manifestante é o mal. Né? Pois É é. o maniqueísmo, né? E aí É tem a uma- visão maniqueísta, profundamente maniqueísta. A polícia é o símbolo do bem. mocinho e bandido, né? Aí, agora, o que eu mal. gostaria de colocar um ponto que é muito importante. A gente não pode dizer que essas manifestações estão sendo promovidas pela classe média. Não só aqui... Pelo povo não é. Não só aqui, como, por exemplo, no próprio São Paulo. Eu poderia citar aqui vários exemplos de meninos de periferia que estão sendo capturados e pegos, né? E são muitos garotos desses são garotos de periferia. A gente tem conhecimento disso. Agora, falando de São Paulo, falando até de estudo, inclusive, tem um sociólogo que escreveu para a parte de opinião do leitor, e ele escreveu um estudo de caso sobre o Black Bloc lá em São Paulo. E nesse estudo de caso, ele analisa e mostra que muitos são de periferia também lá. Quer dizer, não é só setores da classe média. A Porque o periferia... anarquismo é muito complicado, viu? Mas aí não é então- tão, mas tão a- fácil o acesso Mas assim, ele está não. mais ascendente nesses movimentos sociais. Sociais, assim, visivelmente Isso é uma- tá O que mais- existe, o que existe, exagerado. o que existe hoje, na verdade, é um descrédito por esse tipo de política. E esse descrédito por esse tipo de política gera nas pessoas uma visão anti esse, né? Então, por conta disso, essa visão contra esse tipo Mas de não leva ao política anarquismo, não. vai ter, Automaticamente, acaba se reivindicando, alguns setores desse pessoal, acaba reivindicando o anarquismo até por conta de uma lógica da contracultura. Não anarquismo histórico, não anarquismo, o cristianismo, não, aquela visão não anarquismo pessoal, de massas, que é o que a gente defende, o anarquismo que trabalha junto aos movimentos sociais e com a organização política anarquista, com um programa, mas reivindica o anarquismo exatamente porque é contra esse tipo de política. Peraí, professor, com licença. Ele próprio, Com licença. a criminalização verbal do anarquismo, que dá a impressão Professor, que quando o pessoal eu tenho vai 1 se- minuto de programa. É o pessoal que e anarquiza, eu vou usar entendeu? Que é no sentido meu poder do autoritário anarquismo. aqui dentro para ler as perguntas do público, só para a gente Não, fazer tudo bem, tá certo. esse Então, registro. vamos lá. Então, Arthur, do Jardim Paulista, a gente não vai ter tempo, né? Pedia um comentário sobre uma suposta mudança de lado do professor, do governador Eduardo Campos, que antes era favorável às manifestações e agora é repressor. Grilo da Boa Vista fala que temos um governo nos moldes do coronelismo, fala da polícia, fala dos jagunços e tudo mais. Maria Luísa, de Porto de Galinhas, é desfavorável ao uso de máscaras. O governo está certo em proibi-las. Não devemos comparar policial que, ao mostrar o rosto, corre o risco de perder a vida, a esses anarquistas. Calamão, Queria dizer assim, baderneiros também. Calamão de Camaragibe, acho errado o uso de máscaras nos protestos. Se quiser reivindicar, deve fazer isso de cara limpa. Marco Aurélio, de Rio Doce. Essas pessoas que estão participando do movimento não podem procurar associações dos seus bairros para arranjar um modo mais eficaz de reivindicar melhoria, ao invés de ir à rua? Sem dúvida. Pode fazer as E aí, duas coisas. sem dúvida, e tem uma questão que é muito importante. Para a gente, nós do Coletivo Anarquista Núcleo Negro, defendemos exatamente que tem que fazer uma reivindicação popular, junto aos movimentos populares. Se você é um morador de periferia, reivindique junto à sua associação. Lute, dispute na sua associação um outro modelo de fazer política. Se você é professor ou você é de uma categoria profissional, dispute e lute também dentro do seu sindicato. Isso para a gente é muito Mas não há importante. Vou ler o último... Modelito ideal de participação. O Se último inventa. e-mail, Carlos Lima, que mandou por e-mail para a gente, né? Por que da ausência do DCE, do Diretório Central dos Estudantes, da UFPE e dos próprios grupos que estudam e fazem parte desses movimentos sociais? Até agora não vi
nenhum posicionamento dos mesmos. Queria agradecer também o comentário de Pedro Andrade, Felipe Souto, Emanuela Nascimento, Moisés Paz e alguns outros que a gente recebeu. Queria agradecer aos convidados que participaram daqui do nosso debate bastante acalorado, talvez o mais acalorado que eu tenha conduzido. O Opinião Pernambuco termina por aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas excelentes perguntas, tanto a favor quanto contra o uso de máscaras. Muito obrigado por assistir esse programa. Boa noite e até o próximo programa.